Boa tarde, pessoal de casa. Na tarde de hoje, a Liane vai expor para nós o capítulo 8, chamados Poucos Escolhidos. Então, para que desse momento a gente já comece a se preparar para receber os ensinamentos do Evangelho, e cada um aí na sua casa possa se voltar de maneira a prestar atenção, se desejar como forma de complemento, separar um jarro com água, para que os espíritos amigos, aqueles que acompanham vocês e que esperam uma receptividade da parte de vocês para poder inspirar boas ideias, que você separe, então, esse copo com água, essa jarra, e depois da exposição vocês podem estar consumindo. Para o pessoal que está aqui conosco presente, que deseja receber o passe, e procure também se voltar de maneira a prestar bastante atenção na palestra, uma vez que é essa a parte mais importante da nossa atividade. A atividade que tem como objetivo nos esclarecer a respeito dos objetivos da vida e, principalmente, gerar em nós uma reflexão de autoenquadramento para que a gente possa se descobrir e, com isso, lidar melhor com as adversidades que, porventura, cada um de nós venha a enfrentar. Então, que cada um de nós possa se serenar, se voltar para as fontes da vida, aqueles que verdadeiramente sabem o que é melhor para nós, a fim de que, pela misericórdia deles, a gente possa ir na direção, a fim de, pelo nosso esforço, pela nossa determinação, escutá-los, de forma que a gente consiga viver em plenitude o Evangelho, e que a palestra na tarde de hoje possa contribuir para essa reflexão e que todos nós possamos fazer um bom aproveitamento através das nossas reflexões e principalmente através dos nossos atos. E todos que aqui estamos, estejamos abertos para mudar o nosso ponto de vista, embasado nos ensinamentos de Jesus, na luz da doutrina espírita. Que assim seja. Com a palavra, então, a Liane. Boa tarde, então, pessoal. Dá início à nossa atividade. O capítulo de hoje é esse, então. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Que chamado é esse? Como que isso funciona? Chamado para onde? Antes da gente entrar na parábola, vamos dar uma pensada maior. A gente fala tantas vezes, né, principalmente quem é do meio, muitos os chamados e poucos os escolhidos. O chamado que Jesus se refere nesse trecho é um chamado nosso para a vida. Vida com V maiúsculo. Para a vida espiritual. Nós somos seres espirituais, em essência. Não somos seres materiais. Estamos na matéria. Estamos vestindo um corpo, nos relacionando com a matéria, nos relacionando no mundo físico, material. Temos diversas relações nesse sentido, mas isso tudo é transitório. É passageiro, cumpre um papel. Tem uma finalidade, que é nos proporcionar experiências de crescimento. Que a gente, a cada situação, a cada vivência, a cada encarnação, quando estamos na carne, a gente aprenda, se desenvolva, não apenas intelectualmente, mas principalmente emocionalmente, e cresça na direção daquilo que é definitivo, que é a vida espiritual. O mundo espiritual nos aguarda em definitivo. E ele é compatível com o nosso estágio evolutivo, com aquilo que a gente construiu dentro do nosso coração ao longo da nossa trajetória.
Então, esse chamado, ele vai na direção de nos fazer mudar o ponto de vista da nossa vida. Apesar de ser transitório, apesar de nós sabermos que nós vamos todos desencarnar, que todas as coisas materiais se terminam, a gente ainda age e sente como se elas fossem prioritárias, como se elas fossem o mais importante. A gente ainda fica preso ao imediatismo do aqui e do agora, as felicidades, entre aspas, que o mundo material nos proporciona. E não nos esquecemos, no mais das vezes, na grande maioria das vezes, que isso tudo vai passar e que a vida vai continuar do lado espiritual, que somos nós, em essência. Então, o chamado de Deus é um chamado para que a gente comece a refletir e a pensar e a viver dessa maneira, diminuindo a importância que a gente dá porque é transitório, porque é passageiro. Buscando nessas reflexões e nesses atendimentos aos chamados, buscando a nossa essência, buscando encontrar a nossa essência, o objetivo da vida. Por que a gente está aqui nesse momento? Por que estamos encarnados agora? Por que eu estou na família que eu estou? Por que eu passo o que eu passo? Com que objetivo? Com que sentido? Como isso tudo vai terminar? Qual é o próximo passo? Se hoje eu desencarnasse, em que estado eu me encontro? Para onde eu vou? E os meus familiares? Qual é o objetivo disso tudo? A gente não para, não pensa, não reflete e segue dando para o mundo material a máxima importância e não ouvindo os chamados. Por isso são poucos os escolhidos. O chamamento acontece de várias maneiras, a todo momento, a cada instante, existem chamados nesse sentido. Mas, em função da nossa trajetória, onde nós sempre fomos imediatistas, sempre buscamos as facilidades do mundo. Quanto mais para trás a gente pensa na nossa história e na nossa trajetória, mais primitivo a gente era, mais preso às sensações nós éramos, aos instintos, aos valores mais brutos, éramos mais agressivos, mais intempestivos, reagíamos mais, haviam mais guerras, havia mais agressividade. E, com isso, a gente traçou a nossa trajetória. E o mundo, para nós, sempre foi, e continua sendo, o mais prioritário. Por isso são poucos os escolhidos. O que é escolher? Quem são os escolhidos? Será que existe escolhidos especiais? Existem pessoas escolhidas por Deus aleatoriamente? Ou preferidos? Lendo a parábola depois e entendendo um pouco mais da vida, a gente percebe que os escolhidos somos nós que escolhemos. Nós que optamos. Escolher é optar entre uma coisa e outra. Entre a vida espiritual, a minha essência, o equilíbrio e tudo que vem junto com isso, e a vida material, que eu já sei, que eu já conheço, que eu já estou habituado. E estou imersa nisso. Então, são poucos os escolhidos, porque ainda
esse mundo material nos domina. A gente ainda se deixa levar por toda essa conjuntura, por todas essas situações do mundo. Ele ainda é prioritário para nós em relação ao chamamento para a vida. Se a gente parar para pensar, a mensagem de Jesus, que está aqui depois na parábola, o que Jesus pregava? Como Jesus nos ensinava a ser? Jesus nos ensinava e vivia e exemplificava, porque ele era, a brandura, o amor ao próximo, o dai a outra face. Nos ensinava a amar os nossos inimigos. Tantas outras nos ensinava que a aflição é uma bem-aventurança. Tudo isso parece que não se enquadra, que não se encaixa na mensagem do mundo. São duas mensagens. O mundo não nos ensina a competição, não nos ensina a querer sempre mais, a transferir para o outro o problema que está dentro de nós, a agressividade que eu tenho, a irritabilidade que eu tenho, é porque o outro me provocou. Se eu não reagir, eu sou tido como uma pessoa pacífica demais. O que mais que o mundo nos ensina? O consumismo exagerado, as sensações, os prazeres, o destaque. O que isso tudo? E a gente entra nessa roda viva e a gente vive isso e a gente quer cada vez mais e a gente quer ter alguém, porque ter alguém representa eu estou estável, representa que eu estou bem, ou a gente quer ter um bom emprego cada vez mais e se angustia com isso e quer adquirir cada vez mais coisas. Não basta o que se tem, a gente quer sempre um pouco mais. E eu mantenho meu estado de angústia e de conflito e de ansiedade. E eu vivo num turbilhão e vivo dentro do mundo, cheio de conflito, agressivo, irritado, porque eu não vou dar a outra face. Não vou amar. Como eu vou amar os meus inimigos? Muitas vezes não consigo nem amar meus amigos. É eu em primeiro lugar. Então a mensagem de Jesus, o chamado que é feito pela vida, como eu disse, não se enquadra muito na mensagem do mundo. E aí cabe a nós, que recebemos os chamados, escolher. Seremos um dos escolhidos? Vamos ouvir aos chamados? Quando isso vai acontecer? De que maneira isso vai acontecer? Depende de cada um de nós. Ou os chamados vão ficando, e a gente vai seguindo nisso. Se a gente comparar, se a gente parar para pensar, e for bem honesto, o mundo parece muito mais atrativo, né? É muito mais, por ser imediatista e proporcionar essas euforias, esses momentos de distrações, né? Viagens e passeios e relacionamentos, e por nos proporcionar esses momentos de maior euforia, de maior felicidade, momentânea, passageira, né? Mas que nos satisfazem por um pedaço de tempo, depois a gente quer mais, e aí a gente quer mais, e aí a gente consome mais e quer mais, porque justamente não preenche o nosso vazio, porque somos, em essência, emocional, espiritual. Nunca vamos conseguir preencher o nosso vazio, as nossas necessidades com isso. Mas a gente busca, e é uma busca frenética por preencher aquilo que nos falta. Mas chega uma hora
que essa mensagem do amar os nossos inimigos, ser mais brando, ser mais puro de coração, mais honesto, mais verdadeiro, começa a fazer algum sentido. Quando isso começa a fazer algum sentido? Muitas vezes quando a gente precisa de um chamado mais alto da vida. A vida nos chama, sempre, incessantemente. Mas a gente faz um ouvido de mercador, negocia, justifica. Estou fazendo, mas não é tanto assim, né? Quantas vezes a gente escuta isso também, e é verdade. Mas aí o chamado se torna mais alto. A vida segue no seu curso. Como o objetivo de Deus para cada um de nós é que a gente cresça emocionalmente, que a gente se desenvolva, que a gente se aperfeiçoe, que a gente alcance a plenitude, a vida vai ter o seu caminho, vai seguir o seu curso, mas vai ter os seus mecanismos. E aí começam os chamados, aqueles que a gente não consegue mais abafar. Que é a dor, o sofrimento, as angústias, os fracassos. Isso tudo começa a fazer parte de nós. E eu não tenho recurso para lidar com tudo isso. Eu não me preparei. Eu não criei estabilidade emocional, eu não desenvolvi dentro de mim fé, determinação, coragem. Eu não desenvolvi dentro de mim compreensão pelos erros dos outros, pelas dificuldades que vão vir. Eu não sei lidar com as doenças, eu não sei lidar com os meus próprios fracassos. Eu enxergo em mim uma série de coisas que eu não gosto e que eu sempre nunca quis ver, mas elas estão dando os seus frutos, os seus resultados, as suas consequências. E eu não consigo mais botar a pedra no chamado. E ele vem. E aí, aquele mundo transitório, passageiro, que eu sempre soube que era transitório, que era passageiro, que era material, mas que eu priorizava, ele perde o valor, perde um pouco a importância, e a gente começa a dar ouvidos a essa mensagem de Deus, da vida, de Jesus, começa a fazer mais sentido para nós. A gente começa a querer mais ela. A gente começa a buscar isso de forma verdadeira. Através da nossa transformação. Da transformação nossa, dos nossos valores e das nossas buscas, dos nossos centros de importância começam a mudar. É assim o mecanismo da vida para que os escolhidos, que ainda são poucos, mas que se escolham, é dessa maneira, que passem a se tornar um escolhido é dessa maneira. Precisa ser sempre assim? Não precisa. A gente vai ver na parábola que não é. O chamamento acontece para todos, a todo momento. Mas, como eu disse, em função da nossa trajetória, ainda preso, acorrentado aos nossos próprios sentimentos, aos nossos próprios valores, aquilo que a gente ainda cultua dentro de nós, ao meu egoísmo, ao meu orgulho, ao meu temperamento, à minha maneira de ser, os comportamentos que a gente se repete, os mesmos comportamentos, se apresentam as situações para a gente e a gente ainda, pouca coisa ou quase nada muda, mesmo isso nos causando conturbação, mesmo isso nos causando angústia e aflição, a gente se repete, a gente não olha lá para dentro e não se transforma. Então, os escolhidos não são escolhidos especiais, somos nós que quando e se resolvermos nos escolher, através dessa maneira de se enxergar e se transformar. E aí, se transformando, a gente vai estar voltado para a nossa própria essência, para o nosso interior. E aí o mundo, por si, por consequência, acaba perdendo um pouco do seu valor e da sua importância. Mas eu vou ler a parábola da onde sai.
Está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus. Então, Jesus se utilizava das situações da época para, né, para fazer histórias mais possíveis do povo compreender lá na época. O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Então, o que ele diz? O reino dos céus. Né? Jesus usa muito o reino, porque era comum lá no entendimento deles. Né? Vivia-se reinados. Né? Tinha reis lá, né? Era a maneira de viver lá na época. Então, e o reino dos céus, o povo hebreu já acreditava na existência da vida após a morte. Né? Ainda era muito vago, muito confuso, mas eles tinham essa noção da continuidade da alma, né? E então eles sabiam que eles iam para algum lugar, né? Então ele está dizendo que o reino dos céus, que é onde todos, né, imaginam queriam ir, né, se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, festejar, poderia festejar qualquer coisa, mas Jesus usou aqui festejar o casamento, bodas é casamento, de seu filho. Qual filho que ele está falando? Todos, se somos criaturas, fomos criados por Deus, somos todos filhos de Deus, né? Mas tem um filho que ele está usando como modelo, e não porque ele foi criado especial, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui, mas porque ele representa os valores de Deus, que é Jesus. Né? Então ele está falando que o reino dos céus se assemelha a um casamento com Jesus, ao casamento de Jesus, ao casamento com as ideias de Jesus, com a mensagem que Jesus veio nos trazer. Então esse é o reino dos céus. E o rei despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Quem são os que tinham sido convidados nesse primeiro momento aqui? Na época, o único povo monoteísta era o povo hebreu. Então, eles acreditavam num único Deus. Os demais povos eram politeístas. Então, os primeiros convidados, aqueles que tinham mais chance de receber essa mensagem de Jesus, era o povo hebreu. Eles, porém, recusaram a ir. Não quiseram. Mas, como a parábola de Jesus, ela é ao passo que ela utiliza situações da época, ela é atemporal, o fundamento dela é atemporal, a gente usa o fundamento até hoje, nos serve o fundamento até hoje, só eles se recusaram a ir? Ou nós vimos nos recusando a ir? O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Os outros servos que Jesus fala aqui são os profetas, que vieram mais uma vez chamar todos na direção de entender a vida, o objetivo. Ele está dizendo: preparei meu jantar, está tudo pronto. O mundo está pleno vapor, vocês estão preparados, venham. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Também é uma figura que até hoje muito presente na nossa vida. A gente escuta os chamados através das religiões, né, muitas vezes, mas não apenas, não fica restrito a isso, né? A vida nos chama a todo momento a refletir, a pensar no seu objetivo. Mas a gente prefere, que era o que eu estava falando para vocês no início, as casas de campo, os nossos negócios, que são as coisas do mundo. A gente ainda prioriza isso. Por mais que muitas vezes a gente
diga para nós mesmos que não é bem assim, que a gente entende a nossa essência espiritual, que a gente quer ser, quer mudar. Isso implica numa transformação interna bem profunda e que a gente não tem o hábito de fazer. Por isso, poucos os escolhidos. Por isso, a porta larga, que também é uma outra passagem que está aqui dentro. A porta larga representa exatamente isso, todas as facilidades que a gente tem. Quando a gente, por exemplo, eu tenho facilidade com matemática e com português nem tanto. Para onde eu vou me direcionar na minha vida? Para matemática, porque é o mais fácil, é a minha tendência. Não vou para o lado do mais difícil. A porta larga, ela representa todas as nossas tendências, as nossas inclinações, aquilo que ainda a gente tem dentro de nós como reação prioritária. Por isso que automaticamente a gente vai. E por isso também Jesus, sabendo disso, dizia: vigiai, vigiai, fique alerta. Porque senão nós vamos entrar novamente pela porta larga. Os outros pegaram dos servos e o mataram, seguindo aqui na parábola, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Os profetas não foram mortos? Só os profetas? Hoje, quantos de nós, quantas vezes a gente vê isso acontecer no mundo todo, de os valores de família serem degradados, piadas sobre Jesus, sobre a vida, sobre o sentido da vida, que bobageira. Também são os ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. É a maneira também deles compreenderem. Havia um exército na época, também as cidades eram queimadas quando eram invadidas pelos exércitos. Então também é uma figura forte que Jesus usou para representar aqui também a consequência. Né? Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Então, primeiro foram chamados os que tinham mais condições. Não quiseram, vieram os profetas. Mataram os profetas. E a mensagem, então, o que Deus disse, se distendeu. Vai para todo mundo, para todos os povos, indistintamente. Aqueles que quiserem, aqueles que ouvirem o chamado, podem vir. É para eles. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Então o rei entrou na mesa, dentre todos aqueles que haviam sido chamados e que se sentaram na mesa para a festa, havia um que não estava com a túnica nupcial, com a roupa própria para o evento. A gente vai num evento, a gente se veste a caráter. Né? A gente está preparado para o evento. Ele não estava preparado para o evento. E o rei, então, disse-lhe: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o às trevas exteriores. Do que ele está falando aqui? Da roupa? Não, Jesus falava por parábolas. Né? É uma comparação. Na verdade,
a túnica nupcial representa a roupa aqui, estar adequado para poder participar disso, é ser o escolhido. É estar com as condições internas que representa a mensagem de Jesus. É eu ter aderido a essa mensagem. E notem que não tem nada a ver com formatos, não tem a ver com atos externos. Eu não tenho como enganar. A gente vem, a gente frequenta religiões, a gente trabalha aqui, a gente se dedica materialmente, a gente faz milhões de coisas. Mas se eu não me escolher internamente, se eu não fizer as opções dentro de mim, por me conhecer e me transformar aquilo que é necessário para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento moral, eu não consigo, eu não sou um dos escolhidos, eu não estou atendendo ao chamado. E por que é tão difícil? Por que são tão poucos? Por que é tão difícil fazer isso? Que está representado na figura da porta estreita, que é uma outra parábola que eu não vou ler agora. A porta larga é a das tendências, é a das nossas inclinações. E a porta estreita? O esforço. Vocês imaginem a porta, um lugar estreitinho, estreita, e a gente precisa passar por ela. Como? A gente parece que olha para a porta e não tem como. E joga daqui, vai por ali, aperta de um lado. Mas depois da porta, aí tem a colheita daquilo que a gente plantou. O equilíbrio. A possibilidade de auxiliar. Estrutura emocional. Não se afetar tanto com as coisas do mundo, como Jesus não se afetava. Não depender tanto da opinião dos outros. Ser mais honesto, mais verdadeiro. O mundo todo na nossa volta, desequilibrado, e a gente, porque escolheu a porta estreita, se transformar, mexer naquilo que precisa ser mexido, olhar para dentro de nós, cada característica, cada comportamento, cada emoção, cada sentimento que está ali, e um por um, trabalhando eles, se vigiando, se impondo uma determinação de não ser mais assim. Eu não quero mais ser assim. E lutar, e se esforçar, a gente consegue o que Jesus disse como reino dos céus, dentro de nós. Serenidade. Aí eu vou ter um relacionamento, não por dependência, não por carência, mas porque eu quero, porque eu estou equilibrado para isso. Vão vir as doenças, vão vir as perdas, e eu não vou me desesperar. Eu vou compreender, eu vou sofrer, mas eu vou me resignar, eu vou entender, eu vou aceitar. Eu vou ser muito mais equilibrado e muito mais feliz. Coisa que o mundo não nos proporciona. Então, que na tarde de hoje a gente possa se determinar a escolher a porta estreita. Entendendo que não tem nada a ver contra o mundo, e não são ações materiais, não são decisões externas, mas é interno. O escolhido é aquele que vence a si mesmo, que vence suas tendências, suas inclinações, na direção da mensagem de Jesus, casamento com a mensagem de Jesus. Ao pessoal de casa, então, a gente se despede, convidando para que vocês deem continuidade nas reflexões a respeito do Evangelho. Se quiserem, podem acompanhar as nossas palestras que já foram gravadas e transmitidas, acessando os nossos outros vídeos, também temos de estudo, no nosso canal do YouTube. Então, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. O pessoal que fica, então, que quiser receber o passe, a gente vai se organizar na sala de passe
que a gente chama.